A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 21 e versículo de número 15, que diz assim: Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha, que Nabote jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Acabe, ele queria muito uma vinha. Essa vinha pertencia a Nabote. Só que Nabote não abria mão dessa vinha. Nabote não vendia, Nabote não trocava. Era uma vinha que foi herança dos pais dele. Ele disse: eu não vou fazer isso. Eu não vou vender, eu não vou trocar, porque ela é herança dos meus pais. Só que isso deixou o semblante de Acabe muito descaído. Lembrando que Acabe, ele era um rei, ele poderia ter o que ele quisesse, uma vinha que ele quisesse, mas ele preferiu colocar os teus olhos ali, os olhos dele na vinha de Nabote. E quantas pessoas, irmãos, são assim? Elas podem ter o que quiser, mas querem o que é dos outros. Elas podem realmente possuir aquilo que elas bem entenderem, mas elas querem aquilo que não pertence a elas. E foi isso que aconteceu com o rei de Israel. Ele queria uma vinha que não era dele. Quando a mulher dele, maligna, Jezabel, olha para ele, vê o semblante dele descaído, ela pergunta o que foi, ele conta para ela, e ela ali arma todo um cenário para que Nabote fosse morto e para que Acabe tomasse posse da vinha que ele tanto queria. Só que isso aqui, irmãos, não ia ficar barato. Ramandará, cantará, mandará. É porque o Deus de Israel estava vendo tudo. Não adianta pessoas acharem que vão fazer o mal e que vão ficar tranquilamente com a vinha, Aramandaraia. Não adianta a gente pensar que vai tomar o que é teu e vai ficar tranquilamente com aquilo que é teu, porque não vai. Dei Arabaramandará, canta. Nós vamos observar, irmãos, que logo após a morte de Nabote, Acabe vai para lá para tomar posse da vinha. Só que a gente observa aqui no capítulo de número 21 isso acontecendo, e no capítulo de número 22 nós observamos que acontece a morte de Acabe. Acabe morre da Mandaraia. Porque, irmãos, não tem esse negócio da pessoa fazer o mal, da pessoa querer ficar com aquilo que é teu, da pessoa querer ser vida de pedra de tropeço no seu caminho, querer trazer maldição, lançar maldição sobre a tua casa e achar que vai ficar de pé. E achar que vai permanecer, e achar que vai viver como se nada tivesse acontecido. Porque tem gente que é assim, irmãos. Faz a maldade e depois quer agir como se nada tivesse acontecido. Declare comigo: o meu Deus é justo e ele vai cobrar toda a maldade que me fizeram. O meu Deus é justo e ele vai cobrar toda a maldade que me fizeram. Se algo te pertence, meu irmão, se algo te pertence, minha irmã, fica tranquilo, porque Deus é quem vai tomar partido daquilo por você. Se tem alguém querendo ficar com o que é seu, se tem alguém querendo usurpar o seu lugar, se tem alguém querendo ricanta labaia, destruir a sua vida para ficar com o que ele pertence, não se preocupe não, porque Deus vai marcar encontro. Acabe não ficou muito tempo com a vinha que pertencia a Nabote, de Irabaramandarai. E não demorou muito de Deus enviar o profeta Elias para lançar sobre Acabe uma sentença, porque Acabe não achasse que não ia pagar não, porque ele ia pagar. Irmãos, tudo que nós fazemos há uma colheita. Tudo que as pessoas fazem de ruim há uma colheita. Tem gente que esquece que existe essa lei chamada lei da semeadura. Tem gente que esquece que existe um Deus que é justo e que cobra toda a maldade. Um Deus que não deixa sem paga aquilo que pessoas que são ruins, perversas, fizeram contra você, Irabaramandarai. Talvez você viveu grandes injustiças. Talvez alguém quis usurpar aquilo que lhe pertence. Talvez alguém até mesmo quis tirar você de cena, quis abrir tua sepultura. Se Deus não fosse na tua vida, você já tinha perecido, Ramandará, mandarai. Se Deus não tivesse com você, Acabe já teria lhe destruído. Realmente não foi ele, mas foi a mulher dele que matou ali, armou o cenário para que Nabote viesse a morrer. E a mulher dele fez tudo aquilo, irmãos, para que ele tomasse posse. Você vai ver que quando Nabote morre, ele nem se importa. Por que Nabote morreu? Como foi que aconteceu? Não. Ele só queria tomar posse da vinha.
E tem gente que é assim, não tá nem aí pra saber se você vai sofrer, se você vai perecer. Irmãos, quantas pessoas aqui foram vítimas de obras malignas? Que teve gente que disse, só quero destruir, não quer saber se você vai sofrer. Não quer saber se os seus filhos vão sofrer, se sua mãe, se seu pai, se seu marido, se sua esposa vai sofrer. Não. Só quer lançar o mal. Só quer ter a colheita que eles querem. Mas Deus me trouxe aqui para te falar que o tempo de Acabe pagar pela maldade chegou. Não vai chegar não, chegou. Chegou, irmãos. Nós vamos observar aqui em 1 Reis, capítulo de número 22. E versículo de número 35 vai nos dizer assim, ó. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua casa e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. Segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharão-se nestas águas. Você vai observar que aquilo que o profeta Elias havia dito aconteceu. Aqui nós vamos ver aqui em 1 Reis, capítulo de número 21 e versículo de número 22 a nos dizer assim, ó. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Você vai ver aqui ele dizendo, ele ainda diz mais, também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer da casa de Acabe na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves dos céus comerão. Você vai ver aqui que houve uma sentença não somente contra a vida de Acabe, mas também contra a vida de Jezabel, que se cumpriu. Que aconteceu porque as palavras de Elias aqui não foi somente para Acabe, mas foi também para Jezabel. Os dois pagaram. A Jezabel que fez o teatro todo para que Nabote fosse morto ali, realmente a traição. Para que fosse ali um cenário armado, um teatro que acontecesse ali naquele lugar, porque ela fez com que duas falsas testemunhas falassem mentiras sobre o Nabote para que Nabote viesse a morrer e para que Acabe tomasse posse da vinha. Então ela também pagaria o mal. E você vai ver aqui no versículo de número 19. Fala-lhes dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E o sangue de Acabe foi lambido pelos cães, como Deus havia dito através do profeta Elias. E Jezabel também morreu, e os cães devoraram a carne de Jezabel, como Deus havia dito. Duas profecias fortes, né, irmão? Não somente para Jezabel e Acabe, mas para toda a sua casa. Por quê? Porque tocaram em uma pessoa inocente. Porque tocaram em Nabote. Aqui nós vamos observar, irmãos, o quanto nós temos valor para o Senhor. O quanto a nossa alma tem valor. Tem gente que toca na gente como se a gente não fosse nada. Tem gente que faz o mal pra gente como se a gente não tivesse um Deus que fosse responder. Só que você tem um Deus, eu tenho um Deus, nós temos um Deus. Declare comigo, eu tenho um Deus e Ele fará justiça por mim. Eu tenho um Deus e Ele fará justiça por mim. Deus estava deixando bem claro a maldade que foi plantada contra a vida de Nabote, o mal que foi feito. Tanto você, Acabe, quanto Jezabel, quanto a sua casa vai pagar. E o que você fez vai acontecer com você. Os cães vão lamber o seu sangue, de Irabaramandaraia. E os cães devorarão a carne de Jezabel. Foi tanto que quando Jezabel morreu, a Bíblia diz que Jeú, ele lembrou-se das palavras de Elias. E ele disse assim, ó, essas palavras são de Elias o tesbita. Ele profetizou dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, de maneira que já não dirão, essa é Jezabel. O que é isso, irmãos? Colheita. Era um rei perverso, era uma rainha má, que induzia a idolatria, que induzia a apostasia, que induzia a maldade. O rei Acabe não era para ter se casado com aquela rainha, mas se casou desobedecendo a ordem de Deus, que Deus disse que não era para fazer aliança com a estrangeira.
E deu esse grande problema. Mas aqui eu quero dizer para você, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Declare comigo, chegou o tempo de colheita para aqueles que fizeram mal contra mim. Chegou o tempo de colheita para aqueles que fizeram mal contra mim. Irmãos, é mais sério do que a gente pensa. Tem pessoas que realmente elas querem destruir. Tem pessoas que realmente elas querem envergonhar. Elas querem levar você para a lama, para a sepultura. Eu tô conversando com pessoas aqui que se Deus não tivesse misericórdia de você, você já teria perecido, você já teria morrido como Nabote morreu nas mãos de Acabe e Jezabel. Nas mãos daqueles perversos. Porque se Acabe fosse outro, ele diria, não, Jezabel, deixe Nabote lá com a vinha dele, eu posso comprar a vinha que eu quiser, eu sou rei, então deixa pra lá. Mas ele deixou com que ela viesse a fazer o que ela queria. A maldade foi tanto que quando ela disse que Nabote já era morto, Acabe se aprontou para ir lá tomar posse da vinha. Não estava nem aí da forma que Nabote morreu, não estava nem aí o que havia acontecido para Nabote morrer. Ele só queria tomar posse daquilo que era dele. Tem gente que não tá nem aí para você, não tá nem aí para sua família, ela só quer tirar você de cena, ela só quer lhe destruir, ela só quer ficar com o que é seu, ele só quer ficar com o que lhe pertence. Então, em nome de Jesus, quando você vê Deus tocando em Acabe e em Jezabel, não peça misericórdia. Porque Deus tinha uma palavra lançada, uma sentença lançada contra aquela casa. E Deus está dizendo, tem pessoas que elas mesmo estão plantando a sentença delas. E elas vão colher. E a sentença de Deus, irmãos, não é minha nem sua, não. O nosso Deus, ele sabe muito bem a forma de fazer justiça. O nosso Deus, ele sabe muito bem a forma de tocar. Ele sabe muito bem como humilhar. Porque ninguém pensa que vai humilhar os servos de Deus. Ninguém pensa que vai tocar naquilo que pertence ao Senhor para ficar por isso mesmo. Quando Deus ele diz que vai executar justiça por mim, por você, ele executa. Deus cumpriu as palavras do profeta Elias. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus ele fala, ele confirma, ele testifica e ele executa a justiça. Quem faz justiça por você não é a sua mão. Não é você próprio, mas é Deus. E assim como Deus não deixou aquilo que fizeram a Nabote sem paga, Deus não vai deixar o que te fizeram sem paga. A diferença é que Deus, pela misericórdia, te deixou vivo. A diferença é que Deus, pela misericórdia, fechou a tua sepultura. Porque se Deus não fosse na tua vida, tenho certeza, sai daqui com essa certeza. E sai daqui sendo mais fiel ao Senhor. Sai daqui glorificando mais a Deus. Porque se Deus não fosse na sua história, Acabe e Jezabel já tinha te exterminado. Gente ruim, gente perversa, gente que não presta, já tinha lançado maldição contra você e você já estava na sepultura há muito tempo. Mas sabe por que você está aqui? Porque o laço quebrou e você escapou. Mas aquilo que fizeram contra você não ficará sem paga. Declare comigo, meu Deus, não vai deixar sem paga a maldade que me fizeram. O meu Deus não vai deixar sem paga a maldade que me fizeram, irmãos. O que cada um plantar vai colher. E assim como houve uma sentença para a casa de Acabe, para Jezabel, Deus está dizendo, vai ter uma sentença também para gente ruim que tentou anular a sua vida, que tentou lançar você dentro de uma sepultura, que tentou destruir a sua história. O nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E ele vai tratar com gente infeliz que tentou fazer com que você e a sua casa vivesse uma grande tristeza e infelicidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Deus não é inocente culpado, não. Quando tem gente que tem culpa no cartório, Deus vai lá e cobra e faz justiça. Vamos orar? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor jamais deixa sem resposta. O Sericai deira mandarai. O Senhor jamais deixa, meu Deus amado, os inimigos triunfarem. Aleluia, sem receber uma paga da maldade que eles fizeram, Jezabel e Acabe, meu Deus amado, e a casa deles receberiam a paga, porque o Senhor é justo. O Senhor não deixaria aquele inocente, meu Deus amado, sem receber uma justiça, porque por mais que ele não estivesse na terra, o Senhor cobraria a maldade que foi feita a ele. O Senhor cobraria aquele sangue inocente que foi derramado. E tem gente aqui, Pai, que não morreu porque o Senhor foi na vida. Porque o Senhor guardou, livrou e sustentou. Por isso, meu Pai, eles estão de pé e nós te agradecemos, meu Pai. Faz tua justiça, trabalha como o Senhor quer, porque o Senhor é Deus que sabe como cobrar cada um que agiu com maldade, com malícia contra a nossa vida. Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus,
aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe daquilo que o teu povo precisa. E eu te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre, essa resposta, esse sobrenatural venha acontecer. Traz assinaturas, Pai. Traz causa na justiça, ganha, cura, restaura, restitui. Para a glória do teu nome, continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que ele não esqueceu da maldade que fizeram contra você. E ele mesmo vai fazer justiça. Ele manda dizer mais da parte dos céus para sua vida. Que não tardará de você contemplar de Deus uma justiça. Nabote não estava vivo para contemplar, mas houve justiça. E você vai ficar vivo para contemplar a justiça de Deus com os teus olhos. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.